Gostaria que você abrisse a palavra do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. É um texto muito conhecido. Eu que já estou aqui na igreja há mais de 20 anos, já preguei muito casamento sobre esse texto. Evangelho de João, capítulo 2. Jesus faz milagre na família. E talvez você esteja, como eu, completando esse ano, eu estou completando 30 anos de casados. Com a mesma mulher. E eu acho que não existe, depois da salvação, um maior milagre do que este. Pastor Hernandes, casado com a Antinha também há 30 anos. Milagre de Deus. Milagre. Às vezes a gente faz esses cursos de treinamento de casais, né? E a gente acha que nós somos os responsáveis pela preservação do casamento. Pela preservação da família. E a gente se esquece de que não existe, depois da igreja, ou acima da igreja, algo que é tão atacado pelo maligno do que a família cristã. O casamento, o relacionamento familiar. Então eu queria nesta noite falar da importância da presença de Jesus na família. Evangelho de João, capítulo 2, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor Deus, ajuda-nos a entender a tua palavra. Ajuda-nos a aplicar essa palavra de forma útil, de forma abençoadora na nossa vida aqui nessa noite. Fala ao nosso coração, abençoa-nos. Nós te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. O evangelho que lemos aqui nesta noite é o evangelho de Jesus Cristo segundo João. E lá no capítulo 20, versos 30 e 31, João deixa claro para os seus leitores qual foi o propósito pelo qual ele escreveu este evangelho. Se você for ver lá, está lá em João, capítulo 20, versos 30, 31. Diz a palavra de Deus: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então João escreveu este evangelho com o propósito de que eu e você conhecêssemos a pessoa de Jesus, o verbo que se fez carne, o Deus que se fez gente, e que crendo nesse Jesus, nós possamos ter o quê? A vida eterna. E qual é a estratégia que João vai usar nesse evangelho?
de todos os milagres que Jesus Cristo fez, de todos os sinais que Jesus Cristo realizou, diante dos seus discípulos, ele seleciona 7 milagres. E através desses 7 milagres, ele vai criando uma fotografia, ele vai montando uma fotografia de Jesus para provar que Jesus Cristo é Deus. O primeiro milagre que ele registra é esse milagre que nós acabamos de ler, João capítulo 2. Quando Jesus, numa festa de casamento, em Caná da Galileia, transforma a água em vinho. Qual é a mensagem que João está querendo nos ensinar? Que Jesus Cristo é Deus e Ele é o Deus da qualidade. Jesus é capaz de transformar aquilo que é ruim numa coisa boa. Só Ele tem esse poder. No segundo milagre, está lá em João capítulo 4, 46 a 54, a cura do filho de um oficial. E essa cura é feita à distância. Jesus Cristo diz, vai porque o teu servo está curado. E aquele homem vai, e quando ele chega lá, depois de 1 dia e meio de viagem, ele pergunta, o meu filho está curado? Sim, está curado. Quando foi que isso aconteceu? E o servo diz, foi a tal hora de ontem. E aí Jesus Cristo mostra, e João está querendo mostrar para mim e para você, que o nosso Deus é o Deus onipresente. Ele é o Senhor da distância. Não há limites, não há distância, não há geografia. Ele tem o poder da geografia. Eu orando aqui, um irmão nosso orando lá na China, nós juntos podemos orar e Deus ao mesmo tempo responder essa oração onde nós estivermos. O nosso Deus é o Deus da distância. No capítulo 5, versos de 1 a 18, Jesus cura um paralítico que está há 38 anos, enfermo, moribundo. E aqui Jesus Cristo vai nos ensinar algo precioso. É que Deus, Ele é Senhor do tempo. Não importa quanto tempo passará, Ele é o Senhor do tempo. 38 anos de sofrimento na vida daquele homem não impediu que Deus estivesse no controle da sua vida. No momento exato, na hora exata, Deus agiu na vida daquele homem. No capítulo 6, versos de 1 a 15, o quarto milagre registrado por João é a multiplicação de pães e peixes. E aí Jesus vai nos ensinar que também Ele é o Senhor da quantidade. Ele tem o poder de multiplicar aquilo que é pouco em muito. De 5 pães e 2 peixinhos, Ele multiplica isso. Alimenta uma multidão de mais de 10 mil pessoas e ainda sobram 12 cestos de pão e peixes para aquela multidão. Em quinto lugar, Jesus anda por sobre as águas, no capítulo 6, versos 16 a 21. Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, andando por sobre as águas. Jesus é o Senhor da qualidade, Jesus é o Senhor da distância, Jesus é o Senhor do tempo, Jesus é o Senhor da quantidade, Jesus é o Senhor da natureza. Só Ele pode vencer a lei da gravidade. Ele criou todas as coisas e todas as coisas estão sustentadas pelo poder da sua palavra. Ele é Senhor de todas as coisas. E todas as leis da física, todas as leis da natureza, elas estão debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o Deus de todas as coisas. No capítulo 9, versos de 1 a 41, a cura de um cego de nascença. Jesus encontra um cego. É o 6º milagre. E os discípulos, com aquela teologia espírita, aquela teologia que nós temos hoje, chegam para Jesus e diz: Jesus, quem pecou para que esse nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Jesus Cristo diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que dele se manifeste o quê? A glória de Deus. Jesus Cristo é o Senhor do sofrimento. Jesus Cristo é o Senhor daqueles que sofrem, daqueles que nascem com dificuldades, daqueles que passam por tremendas dores. Ele é o Senhor. Não há dor que eu e você possa sofrer que o Senhor não sinta. Ele é o Jesus que chora. É o Jesus que se identifica conosco. Ele é o Jesus de toda misericórdia. Ele veste a nossa pele. Ele sente aquilo que você sente. Mas por fim, João encerra registrando o 7º milagre com a ressurreição de Lázaro.
para dizer que Jesus Cristo é o Senhor da morte e da vida. E esses 7 milagres registrados por João, que a gente imprime todo ano aqui, 100 mil evangelhos de João para distribuir, e o nosso propósito é que as pessoas leiam e creiam nesse Jesus que está registrado aqui, e crendo em Jesus possam ter o quê? A vida eterna. Mas eu quero me deter nesta noite, nesse milagre, né? Que começa aí no capítulo 2, primeiro milagre. Veja no versículo 12, se você leu comigo, lê de novo agora. Versículo 11 e 12, vamos lá? Com este, deu Jesus princípio aos seus em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então João coloca esse como o primeiro sinal realizado por Jesus. Havia, e há até hoje, alguns estudiosos que acham que Jesus Cristo, a semelhança de João Batista, era essênio. E que Jesus Cristo morava isolado do mundo lá nas cavernas de Qumran, no deserto. Que Jesus era um sujeito esquisito. Que Jesus era uma pessoa que não mantinha bons relacionamentos. Mas o primeiro milagre que está aqui presente mostra que Jesus, ele era um homem de festa. Jesus não perdia uma festa. E Jesus também gostava de jantar na casa dos crentes. Então, se você me convidar para jantar, você na sua casa, pagar um jantar para mim, você está me comparando com Jesus Cristo. Todas as festas, o Evangelho de João é o Evangelho das festas. Jesus era festeiro, não de carnaval, mas as festas religiosas, aqueles banquetes, e Jesus então é convidado para esse casamento. E aqui a primeira lição que nós tiramos aqui para a minha vida e para a sua vida pessoal, é que a presença de Jesus na família, no casamento, requer que ele seja o quê? Convidado. Convidado. A gente sofre quando os filhos casam, porque todo mundo tem aquela listinha lá, né? E hoje festa está muito cara, todo mundo então vai, começa com 500, depois vai chegando 150. É um sofrimento. E tem gente que vai ficar zangado porque você não convidou ele para o casamento. E há uma preocupação muito grande, porque você não vai convidar ninguém para o seu casamento, gente que você não gosta, vai? Você é masoquista ou não? Você só vai convidar pessoas chegadas, pessoas que realmente fazem parte do seu círculo íntimo, pessoas que você considera. E é tão interessante aqui nesse texto, que Jesus então é considerado, a família de Jesus, e Nazaré, na geografia, não ficava perto de Caná da Galileia, é bem próximo. Provavelmente Jesus Cristo, junto com José, fez algum serviço de marcenaria lá para essa família, para aquele povo lá de Caná da Galileia. Quando chega o casamento, Jesus é convidado. E eu pergunto para você, você já convidou Jesus para fazer parte da sua casa? Jesus está dentro da sua casa, está dentro do seu relacionamento. Jesus está presente no seu casamento. Jesus está presente dentro da sua família, no seu relacionamento com seus filhos. Jesus Cristo está presente na sua casa. Você já convidou Jesus para fazer parte da história da sua família? E meus amados irmãos, o profeta Ratinho, que está sendo usado por Deus para fazer muitas profecias naquele programa ridículo que ele tem, ele diz: a família brasileira precisa da presença de Deus. A família brasileira está precisando de Jesus dentro de casa. Jesus precisa ser o Senhor do nosso lar, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Ele tem que entrar, ele tem que fazer parte da nossa história. E é tão bonito o texto. Veja no versículo 2. Versículo 2. Lê comigo aí, o que diz? Jesus também foi convidado com seus discípulos para o quê? Veja que Jesus também, porque outros foram convidados, mas Jesus também foi convidado. E não somente ele, mas os seus discípulos. Os seus discípulos. Irmãos,
Jesus Cristo, Ele quer entrar na nossa casa. Ele disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Jesus Cristo diz para a igreja lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A presença de Deus, a presença de Jesus na família é extremamente importante. Você se lembra lá no Antigo Testamento que a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. E enquanto a Arca da Aliança esteve presente na casa de Obed-edom, diz que a casa de Obed-edom foi abençoada por Deus. Por isso que Josué diz: escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos o quê? Ao Senhor. Jesus é o Senhor da minha família. Eu quero Jesus dentro da minha casa. Convide Jesus. Segunda coisa importante que o texto vai nos ensinar. Segunda coisa importante que o texto vai nos ensinar. Está no versículo 3. Versículo 3. O que é que diz aí? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eu não sei se Maria era dona do buffet da festa. Mas que ela dá um aqui de intrusa, de quem está no controle. Não sei se a família era parente. Mas o que eu acho interessante aqui, eu queria que você grifasse, essa expressão: tendo acabado o quê? O vinho. Qual é a lição que eu tiro disso aqui? É que a presença de Jesus no casamento não impede o acontecimento de coisas desagradáveis e de problemas e de conflitos e de dificuldades dentro da família, dentro do casamento. Às vezes eu fico vendo um pessoal falando aí, o casamento blindado. O problema do casamento não é de fora para dentro. O problema do casamento é de dentro para fora. Esqueceram de melhorar aqueles 2 que estão lá dentro, aqueles 3, aqueles 4, aqueles 5. Mesmo Jesus estando presente ali, há conflito. E eu fico olhando, irmãos, essas fotos de Facebook, né? Coisa linda, não é isso? Os casais, as fotos. E as fotos parecem que congelam assim um momento de a perfeição de uma família que não tem defeito, tudo bonito, bronzeado. Pastor Jeremias que diz, né? Ele põe logo a foto e diz: é uma beleza a fotografia. Família reunida, todo mundo ali, mas não sabe que o pau canta dentro de casa, que o pau quebra. Que são pessoas defeituosas, pessoas que têm temperamentos, que têm gênios, pessoas que têm, que estão divididas pelo pecado, pessoas que querem que a sua vontade prevaleça sobre a vontade do outro. E aqui eu não estou falando de família de descrentes, não. Estou falando de família de crentes. Jesus presente na família. Jesus convidado para a família. Isso não impede que haja problemas e dificuldades e de lutas. Às vezes na igreja, a gente quer desfilar de família perfeita, de casal perfeito. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Às vezes nós queremos orientar a família dos outros, nós queremos dar conselho para a vida dos outros, e nós estamos com um problema dentro de casa. E é tão interessante que naquela época, uma festa de casamento poderia durar 7 dias. As despesas da festa eram de responsabilidade do noivo, era um noivo, o pai do noivo que pagava. Graças a Deus isso já mudou. Não existe mais esse mandamento bíblico. Agora é o pai da noiva, é a família da noiva. Mas naquela época era assim. Por isso que quando o vinho acaba, eles mandam chamar quem? O noivo. Eu não sei quantos dias essa festa já estava durando, né? Mas o problema que está aqui é um problema seríssimo. O vinho da festa acabou. E o vinho aqui, ele é símbolo da alegria e do prazer. Porque a Bíblia mostra as duas realidades do vinho.
mostra aquilo que o vinho pode trazer de desgraça para a família, mas o vinho também na Bíblia é símbolo de alegria, de bênção. E aqui nesse contexto, o vinho acabou. Sabe o que significa isso? Significa que o seu casamento, a sua família pode estar aguada. Perdeu a alegria, perdeu o buquê, perdeu a cor. E com Dória pintando tudo de cinzento, toma cuidado para não pintar a tua casa de cinzento. E meus amados irmãos, eu queria chamar a sua atenção para isso, porque os noivos, eles poderiam, ou o noivo poderia ter comprado vinho achando que seria suficiente. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque às vezes nós planejamos o casamento, nós levantamos recursos para o casamento, nós temos, parece-me que o controle completo da família, de tudo, como se nada de errado poderia acontecer. Mas acontece. O casamento, ele não está imune ao imprevisível e ao desagradável. Não há casamento perfeito, não há casamento imune a problemas, a dificuldades. Não há. Por isso que eu sempre digo, o fato de nós estarmos casados é porque nós achamos graça aos olhos de Deus. É Deus que guarda os nossos pés dos tropeços. É Deus que nos protege da infidelidade. É Deus que preserva o nosso lado do divórcio. É Deus que cuida dos nossos filhos. Não existe, meus amados irmãos, por mais crentes que a gente seja, por mais consagrados que a gente seja, a gente educa o filho, ensina o filho, pelo menos teoricamente, porque na vida da gente já há muita incoerência que o filho olha e diz, pai, não está batendo aqui o negócio. E outro dia eu achei interessante, eu ouvi um testemunho de meu filho, um dos meus filhos, dizendo, olha, papai é maluco, mas pelo menos é crente. Eu achei formidável. Ele é incoerente, ele é inconsequente, ele tem tudo que um pecador tem, mas pelo menos é crente. Então, se meu filho me enxerga como uma pessoa crente, eu louvo a Deus por isso. Tá certo? Então, às vezes, você tem que entender que o seu casamento tem problemas. Não adianta jogar, né, para debaixo do tapete. Não adianta você negar. Às vezes você está vivendo uma fase do seu casamento de tristeza, de luta. Você gostaria mesmo de matar seu marido, esquartejar, picar, como fez aquela japonesa. Botar dentro do armário e subir com ele. Mas Jesus não está presente. Você convidou Jesus? Ou como é que nós vamos fazer? Irmãos, a solução é entregar o problema para Jesus. Senhor, a mulher que me deste, está aqui. Senhor, o marido que me deste. E toma cuidado, você não sabe, mas quando você está dormindo, sua mulher está do seu lado orando por você. Imprecatoriamente. Você está roncando. E ela diz, Senhor, o que eu fiz para casar com esse traste? Senhor, resolve, muda, transforma, quebranta. Faz um milagre nessa vida. Um dia você vai descobrir isso. Maria pede a Jesus que ajude o noivo a resolver o problema. Eu gosto disso aqui, porque Jesus, né, ele está acima de Maria. A Igreja Católica, com a sua mariolatria, diz, pede a mãe que o filho atende. Mas a mãe está dizendo aqui, não peça a mim não, fazei tudo o que ele vos disser. Maria aponta para Jesus. Não é obedecer a Maria, não é seguir a Maria, não é mariolatria, é compromisso com Jesus. Então não adianta você botar fotografia de Maria, não adianta você botar imagem de Maria dentro da sua casa. É Jesus que vai resolver o problema. Ele é o Senhor da família.
E há um detalhe interessante. É que antes de nós pensarmos em muitas coisas na família, nós temos que pensar no básico. Devemos nos preocupar com as necessidades, as dificuldades. E através da oração, e através da conversa, nós colocarmos a nossa vida e a vida dos nossos filhos e a vida da nossa esposa, do nosso esposo diante do Senhor. Nós temos que levar os nossos problemas para Jesus. Terceira lição que o texto nos ensina. A presença de Jesus, ela é espontânea. Jesus precisa ser convidado. A presença de Jesus não impede que haja crises, que haja problemas dentro da família, dentro do casamento. Terceira lição. A presença de Jesus no casamento, ela é funcional. Funcional. O que é que significa isso? O vinho acabou, mas Jesus estava ali. O problema chegou, mas Jesus está ali. E é tão interessante isso, porque Maria, ela queria que essa festa não terminasse por causa daquele problema. Lê comigo aí, por favor, o versículo 4. Versículo 4. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o quê? A minha hora. E qual é a hora de Jesus agir? No meu casamento, no seu casamento. Qual é a hora? Hein? É aquela hora, é aquele momento em que eu não posso fazer absolutamente mais nada. Às vezes a gente se desespera com filhos. Às vezes, se a gente pudesse, meus amados irmãos, a gente diz assim: Senhor, o que eu fiz? Se eu soubesse, eu não teria esses filhos. Você não diz isso, mas pensa. Talvez você esteja sofrendo por causa dos seus filhos. Você vive angustiado, você anda entristecido por causa dos seus filhos. Mas veja bem, é nessa hora, nesse momento, que Jesus se faz o quê? Presente. E aí vem uma palavra que eu acho muito bonita nesse texto. Porque se Jesus Cristo está presente no casamento, principalmente nesse momento de crise, não é uma figura decorativa, ele tem um papel funcional, ele vai agir nas circunstâncias. E nos versos 6 e 7, a gente observa aí que Jesus está presente para ser obedecido e respeitado. Fazei tudo o que ele vos disser. As ordens e os mandamentos de Jesus precisam ser obedecidos e praticados. Irmãos, você já notou que os problemas, grande parte dos problemas que a gente tem em casa, no casamento, é porque a gente não obedeceu a Jesus? E você já descobriu que a solução para a crise, quando ela vem, é a gente fazer o quê? Obedecer a Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, aqui nós aprendemos algumas lições nessa presença funcional de Jesus. Ele manda dizer: enchei as talhas. Ele dá ordem para os servos. E nós sabemos que Jesus é o noivo na nossa vida, na nossa relação espiritual. E nós somos seus servos. Nós obedecemos a Ele. Nós temos que obedecer aquilo que Ele está mandando fazer. Sempre que recebemos uma ordem de Jesus, é sábio cumpri-la com zelo e determinação. Preste atenção. A obediência precede o milagre. O milagre vem por meio da obediência. Devemos usar no serviço de Cristo qualquer recurso que Ele nos disponibilizar.
Qual é o recurso que tinha disponível ali? Água. Água. H2O. Água não tem cheiro, água não tem cor. A água também não tem gosto, tem? Apesar de você, como eu, que é mal educado, quando termina, diz: ah. Não é assim? Era o recurso que tinha. Jesus diz então: enchei as talhas. E aqui vem a quarta lição preciosa desse texto. A presença de Jesus no casamento e na família é uma presença o quê? Transformadora. A presença de Jesus no casamento, ela é necessária para produzir grandes milagres. É a presença de Jesus e ao temor à presença dele que eu deixo de fazer algo contra minha esposa, contra os meus filhos. É a presença de Jesus que me segura, que me sustenta. Ela é necessária, eu preciso de Jesus. Você, mulher, precisa de Jesus na sua vida, você, esposa, porque há momentos na sua vida que você vai fazer ou deixar de fazer, se você perceber que Jesus está presente. E que nós não podemos fugir da sua presença. E é tão bonito, porque a presença de Jesus, ela é necessária para produzir os grandes milagres. A sua presença é transformadora. E aqui há uns passos, né? 4 lições maravilhosas aqui. Primeiro, Jesus faz o milagre a partir da obediência. Jesus determinou e eles o fizeram. Encher as talhas, eles encheram. Para que o milagre acontecesse, era necessário que eles o quê? Obedecessem. Quer fazer um milagre no seu casamento? Desliga essa desgraça de WhatsApp. Eu dei o meu WhatsApp para minha mulher. Falei: Tássia, vê aqui. A senha está aí, eu não aguento mais. Porque a gente fica viciado disso, todo mundo manda mensagem, aconselhamento feminino, tudo, diabo a quatro. E se você não tiver cuidado, o WhatsApp pode destruir seu casamento. E há provas, e há dados comprováveis hoje, que o WhatsApp, mal usado, mal utilizado, ele tem sido um instrumento de Satanás dentro da família. Dentro da família. Então toma cuidado. Jesus faz o milagre a partir da obediência. Jesus diz para você: perdoa, tem que perdoar, você tem que perdoar. Jesus diz: tem que amar, tem que amar. Jesus diz para você se humilhar, tem que se humilhar. Não tem jeito. Ele não faz o milagre da nossa vida, na nossa casa, se nós não obedecermos aquilo que ele pedir. Jesus faz o milagre contando com a nossa colaboração. Eles encheram as talhas com água, porque confiavam naqueles que mandou enchê-las. A nossa parte precisa ser feita com zelo e com fé. Jesus faz o milagre da transformação. Transformação. Você sabe que casamento é um lugar de grandes transformações. O homem, na noite anterior, estava todo sorridente, alegre, estava assim todo romântico, né? O bicho dorme, no outro dia, problemas hormonais. Ele já desce da cama enfesado. A mulher olha e diz: o que é que houve? Que transformação é essa? Vamos abrir o confessionário, mulheres. Isso já aconteceu com vocês aqui ou não? Levanta a mão, por favor. Graças a Deus. E a mulher, esse ser incompreensível? Ela dorme defendendo uma tese. Acorda, no outro dia ela diz: não, eu não disse isso não. Você entendeu mal. Já aconteceu isso com vocês, homens? Irmãos, se existe um ser incompreensível na terra, no mar, no céu, é a mulher. É a mulher. Então veja bem, só Jesus pode transformar. Transformar.
E Ele transforma em todas as áreas do casamento. Na área relacional. Certo? Você está brigado com sua esposa. Vai passando o tempo de casamento. Você diz, estou perdendo a atração para a minha esposa. Cuidado, meu irmão. Jesus faz um milagre nessa área. Tem que dar uma mãozinha também, né? Minhas irmãs, capricham, por favor. Corta o cabelo, vai, gasta o cabelo, pinta o cabelo. Amarra ali, segura ali, costura ali, faz, enche aqui, bota um botox. Faz o que tem que fazer. Essa é a sua parte. Tirar a pedra. Agora quem ressuscita Lázaro é Jesus. Tá certo? Deus, eu já vi tantos, a gente trabalha com o Ministério de Casais, o sujeito chega lá, já decidido, vou divorciar, estou brigado, não sei o quê. Quando termina o encontro de casais, Jesus faz um milagre, se a gente não segurar, o cara entra no primeiro motel na estrada. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, olha o testemunho. Deus faz milagres no casamento. Deus restaura relacionamento de pai e filho. Deus restaura casamento. Deus restaura famílias inteiras, brigadas, com problemas de perdão, com problemas de reconciliação. Deus faz milagres. Só Ele pode transformar, irmãos. Jesus sempre tem o melhor para nós. A regra humana é sempre oferecer primeiro o melhor e depois o quê? O pior. É a regra humana. A lei que rege o homem é a lei da degeneração. A lei que rege o mundo espiritual é a lei não da degeneração, mas a lei da transformação. E Jesus sempre ele vai trabalhando para melhor, para melhor. Ele é o Deus da qualidade. Ele consegue transformar algo sem cheiro, sem paladar, sem sabor, em algo agradável. E diz todo mundo, poxa, todo mundo aí, coloca primeiro o vinho bom, depois coloca o vinho ruim no final. Mas não, Jesus, quando Ele faz um milagre no casamento e na família, Ele sempre coloca o melhor. E você já pensou nisso? Você pode estar passando uma crise no seu casamento, você pode estar enfrentando um problema na sua família, você pode estar vivendo uma situação difícil. E você diz, pastor, não tem mais jeito na minha vida. Meu casamento está aguado, meu casamento está sem cheiro, meu casamento está sem sabor, meu casamento está sem beleza, minha família está destruída, está no pó. Em nome de Jesus, Ele pode transformar a água em vinho. Ele pode restaurar a sua família. Ele pode. Então, 4 lições. A presença de Jesus na família, ela é espontânea. Jesus precisa ser o quê? Convidado. A presença de Jesus no casamento não impede que a sua família seja uma família defeituosa, que tenha problemas, lutas e dificuldades. Terceiro, a presença de Jesus no casamento é funcional, é útil. Você não pode viver em família sem Jesus mandando dentro da sua casa. Quarto lugar, a presença de Jesus no casamento é transformadora. Ele faz milagres a cada dia no nosso casamento, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Amém? E o texto termina nos ensinando 3 lições desses últimos versículos, 11 e 12. A transformação da água em vinho, feita por Jesus, é o seu primeiro sinal miraculoso. Outros sinais seriam feitos e registrados com o propósito de comprovar que Jesus Cristo é Deus. Então, veja bem, na sua vida, no seu casamento, na minha vida, no meu ministério, na vida da nossa igreja, não há limites para Jesus fazer o quê? Milagres. E o estoque de milagres e o poder de fazer milagres de Jesus jamais acaba. Houve necessidade, Ele faz. Segunda lição prática. Com esse primeiro sinal, Jesus revela a sua glória.
A natureza não transforma água em vinho. Significa que eu e você, a nossa natureza, nós não temos poder e capacidade para transformar a nossa família, o nosso casamento melhor. Nós precisamos de Deus. E aí você tem que entender que a glória de Deus precisa se manifestar o quê? Na vida da nossa família. E eu queria pedir para você o seguinte: se você olhar para uma família, olhar para um casal que está recebendo a glória de Deus na sua vida, ou que recebe diariamente os milagres de Jesus, pode ter certeza que essa família está promovendo o quê? A glória de Deus. O Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus, ele comerá, do seu trabalho comerás, não é isso? Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo girá bem. A sua esposa no interior da sua casa, os seus filhos à roda da sua mesa. Eis como será o quê? Abençoado o homem que teme ao Senhor. Família abençoada promove o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. Terceira lição prática. Os discípulos creram em Jesus. E eles, pela fé, perceberam a glória de Jesus por trás do sinal. Aqui vem uma lição que serve para os nossos filhos. Porque eles vão constituir famílias. E os nossos filhos precisam partir para o casamento deles, sabendo que a presença de Jesus é indispensável para a vida familiar. Nós não podemos abrir mão, meus amados irmãos, desse legado de fé. Os filhos creem em Jesus, não na igreja, mas os filhos creem em Jesus o quê? Dentro de casa. A fé começa em casa. Amém?